Aí, Dev, beleza? Hoje o vídeo vai ser sobre Flexbox. Então, vou explicar um pouco aqui sobre o Flexbox, como ele funciona, é a parte mais básica dele, que já ajuda bastante em tudo que você vai fazer no dia a dia. A primeira coisa que você tem que saber do Flexbox, quando você precisa, no caso aqui, mexer essas três caixas que eu criei aqui dentro, você tem que definir o Flexbox na tag Py, né? A que está envolvendo elas. Então, se a gente colocar o Flexbox na main, aqui eu já deixei umas pré-configurações, né? Para fazer os quadradinhos, mudar a cor. Então, vim aqui e colocar Display Flex. O Display Flex por padrão, ele já deixa tudo em linha. Se você quiser trocar a direção dele, vem em Flex Direction. Aí você escolhe Column, que é de coluna. E aí ele volta pro padrão coluna. Então vamos lá. O Flexbox é muito bom para a gente centralizar as coisas. Então, se eu quero centralizar esses três quadrados aqui, a gente vai usar a propriedade Justify Content. Essa propriedade Justify Content, ela vai alinhar da esquerda para a direita. Então, se a gente colocar Center, ela vai jogar lá para o meio. Se você colocar o End, ela vai jogar lá para o final. E ela já tem mais umas outras propriedades que eu já vou mostrar para vocês. Então, Center, jogou aqui para o meio. Aí a gente vai ter o Align Items. Que mesma coisa, Start vai permanecer aqui em cima, o Center vai jogar para o centro e o End vai jogar aqui para o final. Então se a gente jogar aqui o End, tá aqui no final e Center centralizou. Então tá vendo, centralizou certinho, tudo bonitinho aqui no meio. O Justify Content, a gente ainda tem a opção dos Space, que a gente tem o Space Around, Space Between e o Space Evening. O Between, ele vai jogar cada um para um canto. Então, se aqui tem três elementos, ele vai jogar um para essa ponta, um vai ficar no meio e o outro para outra ponta. Olha lá. Separar os quadrados. Around, ele tem um espaço aqui. Esse mesmo espaço que ele tem aqui nessa lateral, ele tem desse lado. E aqui, ele tem o mesmo espaço desse lado para o outro. Você quer que ele fique com os espaçamentos certos entre eles, aí você vai usar o Evening. Agora tá tudo espaço feito certinho, tá vendo? O mesmo espaço tem aqui, o mesmo espaço tem aqui no total. Rounded. Não sei se é que não dá pra perceber muito bem. Aqui tem um espaço menor que repete desse lado. E aí esse tem a mesma coisa, um espaço menor que repete desse lado. E acaba juntando os dois com esse espaço maior. Se a gente quiser centralizar os números, né, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai colocar Display Flex. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar um pouco mais baixo. Display Flex. Aqui vai acontecer, ele vai mexer no conteúdo que está dentro da div. Qual que é o conteúdo que está dentro da div? É o número 1. Então a gente colocar Display Flex, vai mudar em nada porque o padrão dele é por linha. A gente vem Justify Content Center, jogou por esquerda para direita e Align Items de cima para baixo, centralizou, tá vendo? Então é só repetir esses três para as outras caixas, que os números ficam todos centralizados, bonitinho. Eu gosto bastante de usar o Flexbox também para fazer cabeçalho, né, das páginas. O cabeçalho da página, deixa eu ver se eu tirar isso aqui, já vai ser o suficiente para mostrar. Aqui. Então vamos dar exemplo. Aqui eu vou chamar de logo. Aqui vai ser o about e contato. Aí já mistura inglês com português, né? Aí, sobre. Geralmente a gente vê em página o quê? Que o logo fica aqui no canto da esquerda e a página contato e sobre fica do outro. Aí você vai pensar, bom, só vim aqui colocar o space between, né? Só que se a gente colocar o between no main, que é o que tá mandando nas caixas, que seria essa caixa cinza, ela vai jogar cada uma ponta, e o sobre ficou no meio. E não é isso que a gente quer. A gente quer que os dois fiquem juntos lá. Para solucionar esse problema, como o Flexbox, o Between, ele mexe nas caixas que estão dentro do main, se a gente vir aqui, criar uma outra div, jogar esses dois dentro dela, salvar, ele já jogou os dois pro canto.
obviamente, que a gente vai ter que dar um class name nele aqui. Uma de informação. Info. Agora a gente vai dar o display flex para ficar em linha. Pronto. Geralmente seria aqueles logo que a gente vê, aqueles cabeçalhos que a gente vê das páginas, onde fica o logo do canto e as outras informações no outro canto. Mas se você quiser dar um espaço entre elas, a gente tem a função do gap, que ele cria um espaço entre cada uma, né? Opa, dá um espaço de 10 pixels. Aí ele abre um espaço de 10 pixels aqui no meio, tá vendo? Se eu apertar e inspecionar, deixa eu ver se dá pra ver melhor. Olha lá, tá vendo o gap? O espacinho fica no meio. A gente colocou um espaço maior e ele vai aumentando. Então eu uso bastante para fazer cabeçalho. O cabeçalho é muito bom. A gente pega as informações aqui e joga tudo para um canto. Eu vou tirar essas cores aqui. Vamos lá. Tira tudo isso. Aqui. Um espacinho de 10. E aqui você pode inserir mais outras informações, né? Então o que acontece? O Between, o que ele está fazendo? O Between está sendo colocado no main, Justify Content Between. Então ele vai separar cada um para um canto. Aqui, o Between, a gente pode dizer o quê? Que o filho dele são dois só. Essa primeira div e essa outra div está englobando essas duas. Então por isso que cada um num canto. Se a gente tirar essa div de fora e deixar os três, vai fazer aquele esqueminha lá. Ele vai jogar esse pro canto esquerdo, esse pro meio e esse pro canto direito. Tá vendo? Voltando aqui pro padrão, né? Deixando ele em linha. A gente trocar a direção dele, igual eu mostrei no começo. Flex Direction. Colocar coluna. Ele vai deixar tudo em coluna. E tem umas outras propriedades também legal. Seria... Vamos voltar lá para a linha. A gente colocar a linha vai ficar logo sobre contato. E a gente tem a opção do Row Reverse. Que ele vai inverter tudo, né? Olha lá. Ele vai jogar lá pro canto. Aí a logo fica nesse canto. Sobre continua no meio. Contato vem para a esquerda. E o column tem a mesma coisa. Então a gente tem a coluna normal e tem a coluna reversa. Tá vendo a diferença? Que o logo tá ficando embaixo. Ó, o logo era aqui em cima e o logo agora tá passando para baixo. Então ele tá trocando a posição do contato com o logo. Ó, se eu voltar de novo para a coluna, vou ver melhor. Viu? E quando a gente coloca ele na direção de coluna, aí vai mudar algumas coisas. Antes o Justify Content alinhava da esquerda para a direita, né? Se a gente colocar ele como coluna, agora ele vai alinhar de cima para baixo. Então se a gente colocar center, ele não vai vir para cá, para o centro. Ele vai alinhar aqui no centro de cima para baixo. Se eu salvar, vamos lá, alinhou. Colocar o end, mesma coisa, ele joga para baixo. O Align Items agora vai fazer a função que era o Justify Content, que ele vai alinhar da esquerda para a direita. Então se a gente colocar o end, ele vai jogar tudo aqui para o final. E se eu colocar o center, ele joga tudo pro meio. Já aí, como está os dois centralizados, então está centralizado de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então ele fica certinho no meio. E também funciona as outras propriedades do Justify Content normalmente aqui para coluna. Então a gente colocar o Space Between, separar os dois. Se a gente vir aqui de novo e colocar a div em volta delas, vai fazer o mesmo esqueminha que vai jogar, porém aqui está definido como linha. Se você quiser que um fique em cima do outro, a gente bota o display flex direction column. Aí ele tá aqui em cima, tá com o gap. Se a gente tirar o gap e ele junta os dois aqui no final, tá vendo? Uma outra coisa também legal, deixa eu tirar isso aqui, que a gente pode alinhar um separado do outro. Então se a gente pegar aqui no 2, que é o roxo, e colocar Justify Self Start, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o roxinho e vai jogar pra cá. Não jogou porque eu coloquei o Justify, né? Justify, lembra que ele é de cima para baixo, quando tá em coluna. Se a gente vir aqui colocar o Align Self, ele já vai funcionar. Ele alinhou da esquerda para a direita apenas o quadradinho roxo. Se você quiser jogar ele pro final,
Mesma coisa. Tá vendo? Então você consegue também manipular cada um de uma forma que você queira. Então eu vou pegar agora o azul, align self e vou jogar ele pro começo. Então você consegue também mexer cada um por si. E é isso. Isso aqui foi uma coisa básica, né, de Flexbox, que já ajuda na hora de você criar um cabeçalho, descentralizar alguma div. Então, se gostou do vídeo, curte lá, compartilha, comenta alguma coisa relevante, de crítica também. Tô começando agora. E é isso. Valeu.